Minha diretoria, são raríssimos os casos onde um jogador de futebol começa a sua carreira e tem tudo, absolutamente tudo, para dar certo. Normalmente você tem uma dificuldade familiar, ou você tem alguns desafios, uma pressão muito grande em cima de você, um ambiente hostil, ou então você está num time que não é tão forte, você tem problemas na sua transferência, enfim, é muito difícil um jogador de futebol ter a carreira dele desenhada na frente dele, com todos os atributos possíveis para dar certo, inclusive a prévia simpatia nacional por esse jogador. O Endrick, que acaba de ser vendido para o Real Madrid, vai ficar mais um ano e meio, dois, acho que um ano e meio, né, no Palmeiras, e depois vai para o Real Madrid, a maior transferência aí dos últimos anos, um valor que eu realmente acho que o Palmeiras, eu entendo o Palmeiras aceitar, por mais que tenha alguns palmeirenses que falam, não, espera, espera. Cara, tu não sabe quantas vezes vai passar a porra do bonde. A gente já cansou de ver garoto que se perdeu e aí você deixa de ganhar, sei lá, 300 milhões de reais para ganhar 40, né? Então, a gente já cansou de ver isso. Então, acho que o Palmeiras fez a coisa certa, segurou o garoto por um tempo aqui, ele ainda vai brilhar pelo Palmeiras, vai chegar na seleção brasileira e vai chegar no Real Madrid, já está se preparando para isso e tal. Tá indo para o maior clube que ele poderia ir, né? Não tá indo para um clube russo, não tá indo para um clube árabe, nem para um clube mediano da Inglaterra, tá indo para o Real Madrid, que é o maior clube do mundo. Então, ele tem todas as possibilidades. Esse menino, eu fiquei muito assustado no jogo ontem no Maracanã com a maneira com que o torcedor carioca perdão, tratou o Hendrick. A gente sabe que quando surge um garoto como ele, existe uma certa existe uma necessidade nacional de se colocar o menino como o novo Neymar, e uma outra necessidade muito grande, que é de colocar o menino como o novo qualquer coisa, o Neguebinha, como falavam do Vinícius Júnior e tal, que é para tentar menosprezar já o garoto e dizer que não vai dar certo. Normalmente isso parte de pessoas fracassadas que desejam que o mundo inteiro fracasse para que eles fiquem na média. Mas esse menino, ele tem algumas características muito, muito, muito bizarras. Esse menino tem 16 anos, esse moleque joga uma barbaridade, uma barbaridade. Ele pensa o jogo brilhantemente. Você vê que não é só uma questão de técnica, né? De onde ele tira o lance, o que ele acha que ele vai fazer no lance é muito acima da média. A qualidade técnica, a força física dele. E a gente só tem uma dúvida em relação ao Hendrick: que ele sabe jogar bola pra caralho, que ele pensa acima dos outros pra caralho, que ele é precoce, todo mundo sabe, que ele tem talento, todo mundo sabe. Quanto a força física do Hendrick é parte do sucesso dele. Esse é o único porém que esse garoto tem na carreira dele. Se a gente descobrir amanhã que o fato dele ser muito forte é 40% da vantagem que ele tira nas divisões de base, evidentemente no profissional ele vai perder uma dose grande disso. Caso contrário, e eu acho que é o contrário, porque eu vejo um talento ali puro, eu vejo nesse menino um novo fenômeno do futebol pelos próximos anos, e eu espero estar certo, esse menino vai brilhar demais no futebol. Mas ontem no Maracanã eu fiquei impressionado de ver o torcedor carioca, que não tem intimidade com o garoto, que é um garoto que acabou de ganhar um título num rival, né, no Palmeiras, recebeu o garoto da maneira que recebeu, ter a simpatia que teve pelo rapaz. Ele tá ali no meio dos craques, ali absolutamente à vontade e absolutamente humilde, com um discurso ainda de não sou ninguém, eu tô indo aprender lá com o Vinícius Júnior. Pô, o Vinícius Júnior tem 21 anos, ele tá indo aprender com o Vinícius Júnior, ou seja, ele tem toda a noção de humildade de que ele ainda não tem nada, ou pelo menos o discurso. Né? Me parece um menino bem orientado, me parece um menino que sabe o que vai falar. Ele tem, cara, 16 anos, gente. Se a gente parar pra pensar que no futebol isso é uma idade razoavelmente comum pra gente começar a prestar atenção em algum fenômeno, algum jogador diferente. Mas, porra, 16 anos, cara. O que a gente fazia com 16 anos? Qual era a cabeça que a gente tinha com 16 anos? O que a gente planejava com 16 anos? Qual era o plano de carreira, de vida que a gente tinha com 16 anos? Esse menino tem tudo desenhado. Esse menino já tá rico. Esse menino já jogou e ganhou título e fez gol no Palmeiras. Esse menino vai jogar no Real Madrid. Esse menino vai jogar na seleção brasileira. Tá tudo desenhado na frente dele. Então, garoto, só não faz merda. Se você fizer o óbvio, se você fizer só o que você tem que fazer, você vai ter uma carreira brilhante de um grande ídolo do futebol brasileiro. Porque o torcedor já está predisposto a gostar de você. Nós estamos num momento de transição muito claro, que é o seguinte: nós sempre tivemos diversos protagonistas no futebol brasileiro. Hoje o futebol mundial não permite isso. Você não tem diversos protagonistas em quase lugar nenhum. E o futebol brasileiro, ele tem ali, né? O Casemiro é um protagonista, o Thiago Silva é um protagonista, o Marquinhos é um protagonista, o Neymar é um protagonista, e por aí, e aí daí por diante. O Vinícius Júnior é um protagonista.
Quando você tinha, só que os protagonistas de outra época eram Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Ronaldo, é outro nível de protagonismo. Mas isso é o futebol mundial. Então, para este futebol de hoje, esse garoto tem absolutamente tudo nas mãos para ser o grande herdeiro de uma geração que até agora ainda não conseguiu conquistar uma Copa do Mundo, ainda tem mais uma para conquistar. Nós vamos perder, se não me engano, 3 ou 4 jogadores dessa Copa para a próxima em questão de idade, então essa geração ainda pode conquistar uma Copa do Mundo. É uma geração que teve lá os seus resultados, ganhou suas Copa América, suas Copas de Confederações, ganhou 2 Olimpíadas e tal. Então, assim, também chamar a seleção, dizer que essa geração é um fracasso, é uma puta sacanagem, como se a Copa do Mundo fosse a única coisa que se pode avaliar um time, uma seleção. Não é verdade, né? O Brasil sempre esteve entre os, se eu não me engano, entre os 6 ou 7 primeiros, acho que é isso, das últimas Copas do Mundo desde 2002, coisa que nenhuma seleção conseguiu. Então, assim, não dá para chamar isso de um fracasso terrível. Claro que a gente queria a Copa, mas é fato que nesse momento a gente está vendo um Neymar fazer 31 anos, daqui a pouquinho, e naturalmente a gente espera mais uma Copa em alto nível do Neymar. O Endrick com 16, então o Endrick vai chegar na próxima Copa do Mundo com 20 anos de idade, e esse bastão vai ter que ser passado. E a gente pode ter surpresas durante esses 4 anos, porque a gente está falando de futebol brasileiro. Mas hoje, o desenho, o rascunho de tudo aquilo que a gente está imaginando, e o Neymar é um exemplo do cara que cumpriu, né? A gente, com 13, 14 anos, a gente falava, esse menino aqui vai ser o futuro do Brasil. E ele foi, ele virou o grande jogador do futebol brasileiro e ficou lá, né, durante 15 anos sendo o melhor jogador do Brasil. Está desenhado para essa passagem de bastão ser pro Endrick. Se ele vai ser melhor, se ele vai ser pior, não, isso é indiferente. A questão é, esse garoto já tem nas mãos dele o talento, a parte física, o título, experiência de jogar em time grande, receptividade, contrato com um time gigantesco. É bem quisto pela seleção brasileira e é bem quisto pelo torcedor brasileiro. Esse menino tem tudo. Então, nós estamos diante de uma possibilidade aqui real de ver de novo a história acontecer com um jogador brasileiro. Não tô fazendo comparação dele com absolutamente ninguém, tá? Não começa com esse negócio de o Pelé, o Messi, isso é uma bobagem do caralho, o menino tem 5 gols na carreira, não existe isso. Mas, como aconteceu com o Neymar, e é raro acontecer, nós estamos vendo uma carreira ser construída consistentemente, com um garoto que desde os 12, 13 anos todo mundo sabe que tem um menino lá no Palmeiras, tá? Esse menino estreia, esse menino é vendido. O processo Endrick está andando muito naturalmente, o que é absolutamente fantástico. Nesse momento, aos 16 anos, eu diria que o Endrick tem tudo. Talvez até mais do que ele poderia imaginar ter com 16 anos. É só não fazer nenhuma grande bobagem. Ele vai deslumbrar, vai fazer besteira, vai pegar a mulherada, vai comprar um carro, ele vai fazer as besteiras da vida dele, como todo mundo vai. Mas se ele não fizer nenhuma grande besteira, acho que a gente tem aí desenhado talvez o nosso substituto tão esperado para o Neymar, que é o nosso fator de desequilíbrio há pelo menos 10 anos, um pouco mais até, no futebol brasileiro. Boa sorte para esse garoto, gosto muito dele, sou fã. Nem começou, já sou fã.